A gente conversa com o médico infectologista Marcos Boulos, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Dr. Boulos, bom dia para o senhor. Obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Dr. Boulos, vou começar com a pergunta que a gente tem feito todos os dias, porque a situação tem mudado muito rapidamente. Qual é a situação de momento que o senhor pode nos dizer do que a gente enfrenta agora no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo também? É a pior situação possível nesse momento e amanhã vai estar pior do que hoje. Nós temos uma situação onde o sistema de saúde já faliu, não tem mais condições de absorver as pessoas que estão muito doentes por falta de leitos de UTI. Isso era previsível que ia acontecer e de fato aconteceu. Nós estamos no país todo e aqui em São Paulo, nós provavelmente em 2 dias nós não teremos mais nenhum leito de UTI vago que pudesse atender as pessoas mais graves. Diante disso, doutor, o que podemos esperar logo mais no anúncio do governador do estado? É claro que a gente precisa aguardar a oficialização, muito possivelmente deve ser um endurecimento das medidas de restrição, porque a situação é crítica, como o senhor coloca, né? As propostas foram essas, né? O que acontece é que eu sempre falo que eu não gostaria de estar na pele do governador, né? Ele tem que decidir um problema grave de saúde pública e o problema grave que você tem social relacionado a isso, né? Mas nesse momento a gente tem sugerido que existe um enriquecimento maior, porque veja, não seria necessário nada disso se de uma certa maneira a população estivesse respeitando as medidas sanitárias necessárias, evitar aglomerações, usar máscara, mas isso deixou de acontecer e a gente não sabe por quê. Talvez um estudo antropológico mostre porque as pessoas estão brincando com a sua vida, né? A situação é muito grave mesmo. Então, eu espero que o governador possa mostrar alguma coisa mais de enriquecimento que a gente espera, mas isso eu não tenho certeza, porque essas conversas com a parte econômica, a parte de saúde, nós não participamos com os membros do Centro de Contingência. Na avaliação do Centro de Contingência, o que está funcionando, o que tem permissão para funcionar nesse momento e que não deveria ter? Eu acho que o mais importante são os cultos religiosos, né, que não tem por que você funcionar, porque o culto religioso, as pessoas geralmente ficam juntas, cantando, sem máscara, é um cultivo maior de coronavírus, né, isso não é adequado. Você precisa, de uma certa maneira, restringir o número de pessoas em reuniões presenciais, no número 10, no máximo 15 pessoas, que não dá mais para ser assim. Precisa tentar evitar essas ofertas de liberar as pessoas irem, por exemplo, é adequado fechar praias, por exemplo, né, porque as pessoas vão para as praias independente do que você fale, né? Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo o pai falando para o filho, olha, não dá para fazer isso, se você continuar vai ter castigo, porque não tem jeito. Eu não entendo como as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, ou não querem pôr uma máscara no olho e não na boca para evitar saber o que está acontecendo. Isso é fundamental e muito importante também que haja uma vigilância adequada, porque o que está acontecendo, você muda de fase, muda tudo, mas você vê ainda em algumas regiões um desrespeito total, comércio aberto, o comércio a meia porta, as pessoas entrando e saindo, né? Então nós vamos ter que ter de uma certa maneira, a polícia na rua para tentar evitar que ocorra isso, que ocorra um desrespeito maior, porque no fundo está se pretendendo proteger a vida das pessoas que estão saindo. Então não dá para fazer isso nesse momento. Né? Doutor, em relação à situação de determinados municípios, a gente tem feito aqui um exercício de conversar diariamente com prefeitos de diferentes cidades para entender exatamente o momento e para ter os dados precisos a respeito da fila por leitos de UTI, por gente que já está morrendo à espera de um leito de UTI. O senhor tem acompanhado a situação nesses municípios? De que maneira é possível hoje falar qual região do estado está em pior situação, a mais preocupante? É muito difícil falar isso, porque nós estamos todos em situação preocupante. Mas a gente sabe, por exemplo, que Campinas atingiu o máximo, Ribeirão Preto atingiu o máximo, Bauru há muito tempo atingiu o máximo, Araraquara há muito tempo, a parte de Prudente, Rio Preto, estão todos chegando lá. O ABC todo, São Bernardo, está numa situação muito dramática. Ou seja, e a grande São Paulo inteirinho, mesmo a capital,
que ainda tem alguma maleabilidade, alguns poucos leitos, eles vão acabar, né? Não tem, o número, é surpreendente o número de novos casos que estão acontecendo e de casos graves. E com a cepa nova que está avançando aos olhos vistos, já predomina em boa parte do estado, ela leva também jovens muito para a gravidade. E os jovens, quando pegam um leito de UTI, como eles têm maior resistência, eles ficam mais tempo. Então você tem a disponibilidade, diminui ainda mais de leitos de UTI. A gente não dá nem para você definir, olha, aqui é pior que lá, porque toda a situação está muito dramática, não só no estado, no país todo, né? Ou seja, retardamos para tomar as medidas necessárias de evitar a circulação. Não conseguimos também evitar a circulação de maneira mais intensa, porque para isso precisaria ter o Exército, e o Exército, o presidente com a sua posição negacionista não dá Exército para a saúde, só se for para o comércio funcionar. Então a situação de fato é dramática. Eu digo para você, eu tenho uma experiência, sou formado há quase 50 anos, tenho uma experiência muito grande de enfrentar epidemias, que é não é óbvio, meu trabalho, né? E você sabe que nunca na vida eu imaginei enfrentar isso que nós estamos acontecendo agora. Isso só teve igual, provavelmente, há 100 e poucos anos atrás, com a gripe espanhola, onde morreram mais de 30 milhões de pessoas no mundo, com uma população provavelmente 10 vezes menor do que a de hoje. Então você imagine do jeito que está, se a gente deixar com o que vai acontecer, né? A situação é extremamente grave, o número de mortes vai subir muito. Inclusive, nós tínhamos modelos para saber a evolução das mortes, das internações e coisa. As mortes estão suplantando os modelos mais pessimistas que tivessem. Hoje nós estamos com quase 500 mortes só em São Paulo, no estado de São Paulo, por dia. Isso é uma coisa dramática. É provável que em agosto, se continuar assim, nós vamos ter mais de 500 mil mortes no Brasil. Você imagina o que representa isso em termos não só de vidas perdidas, de todas as famílias que estão conectadas, vai destruir um grupo enorme de pessoas que nós estamos aqui. E as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo, porque tudo isso só se reverte quando nós mudarmos o comportamento. Não tem outra alternativa. Nós precisamos nos isolar. Não podemos ter contatos, principalmente sem máscaras que não estão sendo usadas. Temos que evitar aglomeração de qualquer jeito. Trabalhar, se precisa trabalhar, vá trabalhar, mas use máscara e evite aglomeração. Isso é fundamental. E as pessoas que gostam muito, a gente viu muito, eu gosto de ir no pancadão. Tem que lembrar o seguinte, o pancadão e as danças, as brincadeiras vão existir o ano que vem, o outro ano. Mas você, se for tentar fazer isso agora, não vai viver para o ano que vem. Você não vai ter mais pancadão a partir de agora. Os jovens que estão sendo mais resistentes têm que saber que é uma questão de amor à sua própria vida, à vida das pessoas que dependem ou que estão junto com eles, pais e avós, e uma solidariedade humana, que as pessoas têm que evitar essa doença. Dr. Boulos, eu aproveito aqui a mensagem de uma ouvinte, a Raquel, nossa ouvinte de sempre, para fazer uma pergunta para o senhor sobre estratégias de comunicação, campanhas de informação. Ela diz o seguinte, que ela mora na periferia e quem não ouve rádio, quem não liga a TV, não tem noção da gravidade da situação. E ela diz, a gente precisaria de informações visuais na rua, a gente precisaria que o governo, ela até cita aqui alguns exemplos, era para ter parceria com o carro do ovo, colocar informação visual no cara que está tampando o buraco lá, fazendo o serviço para a prefeitura. Era para ter panfleto espalhado em todos os ônibus. Enfim, a gente pode pensar em estratégias para tentar fazer com que as pessoas entendam a gravidade do que a gente está vivendo. Claro que a gente fala isso aqui exaustivamente, né? Mas é isso que ela está falando. Quem não liga o rádio, quem não vê TV, quem não abre o jornal, não sabe, não tem a noção real dessa gravidade. Você tem razão. A gente tem, aliás, esse problema da comunicação é um drama que nós vivemos há muito tempo. Todas as nossas grandes doenças, seja quando tem explosão de dengue, que as pessoas precisam limpar a sua casa, não deixar água parada, tudo isso nós nunca conseguimos atingir. Nós estivemos em reuniões com vocês, com boa parte da mídia, em termos de falada, escrita, televisiva, e para buscar estratégias. Nós entramos em contato com a Universidade de São Paulo, na ECA, Comunicação, para tentar
burlar alguma coisa que chegue mais os jovens, tentando usar aplicativos, Facebook, essas coisas todas, mas nós nunca tivemos uma boa repercussão de chegar na sociedade. Talvez ela tenha razão, talvez a gente não tenha tempo nem para fazer isso agora, mas a gente precisa achar um jeito que as pessoas vejam as coisas e sintam. Mas é importante, as pessoas, eu não entendo como as pessoas não sintam em si, porque certamente todas as pessoas que estão mais liberais aí na Sul tiveram familiares ou amigos que morreram e que estão sofrendo da doença. Não é possível que eles não tenham tido. É uma questão de saber, hoje está no país todo, o estado de São Paulo, veja o número de pessoas que morreram, que estão graves, que tiveram gravidade. Não é possível que algum de nós não tenha, ou na família, ou numa pessoa muito próxima, um vizinho, um amigo, alguém que está sofrendo e que morreu por isso. Esse número já é importante, as pessoas não estão se sensibilizando, independente do que nós façamos. Eu até falo assim, eu acho que a credibilidade que nós na universidade tínhamos, ou que tem, elas foram perdidas completamente, porque ninguém nem sabe quem você é, o que você fala, não interessa, não ouve. Talvez tenha razão, não é o rádio, não é a televisão, mas a gente usa também os aplicativos todos. E para chegar lá, talvez falte o que está falando, talvez visual pelo lugar todo, e talvez seja eu vou até sugerir isso. Eu acho que nesse momento, a situação é tão grave nesse momento que nós nem vamos ter tempo hábil para segurar isso se nós tivermos 10 dias para fazer esses visuais, porque esse negócio tem que reduzir imediatamente perante a falência total do sistema de saúde nosso. É uma batalha dura porque a desinformação é muito eficiente, né, nesse acesso e chegar às pessoas, então é uma disputa... Ela chega rápido, a desinformação, é uma disputa bruta. A informação falsa, essa chega muito rápido. Exato. Bem, Dr. Marcos Boulos, médico infectologista, integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. Doutor, mais uma vez, obrigada pela entrevista e um bom dia. Um bom dia para vocês, agradeço a todos os ouvintes, um bom dia. Bom dia.